Shalom Aleichem. Bem, o Jerusalém Post traz uma matéria falando sobre o seguinte: os estoques de interceptadores dos Estados Unidos estão sendo reduzidos pela guerra com o Irã e podem levar anos para serem restabelecidos. Quer dizer, como é que em uma guerra como essa escapa uma informação tão, sei lá, uma informação tão importante para a China e para a Rússia, que são inimigas dos Estados Unidos, nações inimigas. Então, como é que passa uma mensagem dessa para uma nação como a China, que está ocupando espaço global no mundo, né? Então, se um jornal importante fala sobre um assunto tão, sabe, um assunto tão importante, né? Importante porque é significante para um país como a China, que está cercando Taiwan e ameaça ocupar Taiwan a qualquer momento. Então, uma mensagem dessa para a China soa como: ó, eles estão sem equipamento de defesa, não têm equipamento suficiente, estão ocupados com essa guerra. Então, essa é a hora de a gente entrar em Taiwan. Então, não acredito que o Pentágono esteja dando informações tão precisas assim, que possam ser divulgadas e chegar até países como China e Rússia, fazendo com que eles cresçam, com que eles, e até mesmo Irã, né? Assim, eles estão com poucos mísseis interceptadores. Então agora é hora de a gente não se entregar, vamos nos encorajar mais ainda e continuar realmente resistindo. Então, se passa uma notícia dessa, que mísseis interceptadores americanos estão chegando ao seu limite, e a notícia diz mais ainda: o Instituto Payne estima que a guerra consuma, ou seja, consumiu cerca de 1/3 do estoque de mísseis THAAD, cuja taxa de produção anual não ultrapassa cerca de 100. Quer dizer, se realmente isso é verdade, se a produção desses mísseis interceptadores é tão lenta assim, né? Só é possível fabricar 100 unidades por ano, como o jornal aqui, o Jerusalém Post, está dizendo. Então acredito que é uma mensagem positiva para o Irã, né? Para o Irã continuar resistindo, não se render, não se entregar, porque os Estados Unidos e Israel estão ficando sem mísseis, né? Então o que a gente vê é uma aparente, digamos assim, sinalização de que essa guerra vai acabar rapidamente, mas ao mesmo tempo a gente vê que os Estados Unidos ele envia, né, para a região do Oriente Médio. Já tinha falado sobre o envio de fuzileiros navais, né? Pelo menos uns 5.000 fuzileiros navais, juntamente com unidades anfíbias, né? Então, dando a entender que haverá sim uma invasão terrestre, pelo menos na ilha de Karg, ou talvez em outra ilha ocupada pelo Irã, né? Então o que a gente vê também é que agora, recentemente, os Estados Unidos, ele ordenou que forças especiais de paraquedistas, né, sejam enviados também para o Oriente Médio. Então, se os Estados Unidos já estão enviando fuzileiros navais, depois começa a enviar também paraquedistas de forças especiais, então, ainda que diga: não, nós iremos parar por aqui, mas os bombardeios continuam, né, contra a marinha iraniana, contra a força aérea iraniana, e também destruindo lançadores de mísseis
e depósitos de mísseis, né, encontrados, assim como também os drones que são encontrados, as indústrias, né, de fabricação desses drones, dos mísseis, de todo tipo de armamento, né, que o Irã tem utilizado. Embora é bobinho quem acha que a China não esteja fornecendo material bélico para o Irã. É bobinho quem acha que o Irã e até mesmo a Rússia, né, em um ato de vingança, não. Quando eu entrei em guerra contra a Ucrânia, vocês fortaleceram a Ucrânia, enviando material bélico para a Ucrânia, por isso que essa guerra está durando até hoje. E também devido às sanções. Então acredito que esse é um cenário que denota que a Rússia está sim envolvida diretamente, não indiretamente, mas diretamente sim, é, é, talvez ali pelo Mar Cáspio, né, enviando material bélico também para o Irã. Visto que o Irã forneceu material bélico para a Rússia está, digamos assim, também nesse momento é, fornecendo material bélico para o Irã, até porque é uma forma de resistência, para não perder mais um aliado, porque Rússia e o Irã já perderam um aliado aqui na América do Sul, que foi a Venezuela. Então acredito que Rússia e Irã não estejam querendo perder mais nenhum aliado, e acredito que tanto a Rússia como a China estão envolvidos aí, envolvidas no fornecimento de material bélico, material logístico e um montão de outras coisas que o Irã está utilizando nessa guerra que está ocorrendo. Então, eu acredito que a China não está de fora, a China não vai declarar, nenhum país vai dizer que entrou e que está apoiando, mas estão sim apoiando com material bélico, com inteligência militar, né? Por isso que a precisão dos mísseis iranianos é tão alta assim. Então, o que nós vemos aí é que, ao passo que a guerra vai escalando, a gente vê que a demora, né, no cessar-fogo, a gente observa que, devido à demora no cessar-fogo, a gente vai vendo aí também um efeito na economia mundial. E o Brasil não fica de fora. Por que o Brasil não fica de fora? Porque China e Rússia, que eram fornecedores de fertilizantes para o Brasil, disseram já que não vão mais fornecer fertilizantes para o Brasil, porque eles precisam racionar devido ao Estreito de Hormuz, que se encontra nesse momento bloqueado pelo Irã. E devido à guerra, claro, não é aconselhável, né, o trânsito de navios pelo Estreito de Hormuz. Então, Rússia disse que não vai, no momento, fornecer mais fertilizante, vender mais fertilizante para o Brasil. China também já falou que não vai mais, no momento, não vai exportar fertilizantes para o Brasil. Então, no momento, o Brasil ele está ficando sem fertilizantes. Então, o que é que está sendo afetado nesse momento? A lavoura, o plantio. Então, agricultores que precisam desses fertilizantes para o plantio, né, eles podem ficar totalmente sem fertilizantes e afetar realmente o plantio de soja e de outros grãos, né, que o Brasil precisa plantar nesse momento, né? Então, o que a gente vê, o que a gente observa é que uma coisa está afetando outra. Não é apenas o diesel que está mais caro, o combustível que está mais caro. No que nós observamos é que uma coisa está levando a outra. O diesel encarece, e como a gasolina para ser transportada depende do diesel, né? Os caminhões começam talvez a parar, né? E corremos o risco também de ficar sem combustível. E até mesmo álcool, não adianta mudar para álcool porque o caminhão que transporta o álcool é movido a diesel, né? Então depende do petróleo. Então o que nós vemos digamos assim, que pode haver sim um desabastecimento, alimentos e produtos diversos podem faltar na prateleira, até porque na Austrália
que está muito distante, né? A Austrália está muito distante do Oriente Médio. E a Austrália não fica na Ásia, nem na Europa, né? E nem mesmo na África. A Austrália fica na Oceania. Então nós vemos que a gente observa que noticiários já estão falando que está faltando alimentos nas prateleiras de supermercado na Austrália. Então o que tem a ver a Austrália, na Oceania, com o que está ocorrendo ali na Ásia, né? Ora, praticamente não tem nada a ver e ao mesmo tempo tem muita coisa a ver, porque começa a faltar alimentos nas prateleiras devido ao problema de fornecimento de petróleo, né? Devido, digamos assim, o que está acontecendo, né? O bloqueio do Estreito de Hormuz. Então isso está afetando países também da Europa, e porque a gente vai achar que não vai afetar também o Brasil. Digamos que as autoridades brasileiras vão começar a querer dizer que não pode alarmar a população, para que a população brasileira não corra aos supermercados e esvaziem as prateleiras e não façam compras de mês, de 2 meses, de 3 meses, para acabar realmente não piorando a situação. E de repente você, quando pensa que está tudo bem, vai na prateleira lá e está faltando mercadoria. Agora, como é que você vai comprar se não tem data marcada para chegar novas mercadorias nas prateleiras? Então, o que vai acontecer é que muitas pessoas aqui no Brasil vão ficar sem mercadorias. Então, nós vemos aí que praticamente o efeito dominó, encarece combustível, encarece passagem, encarece alimentos, encarece todo tipo de produtos e também serviços, né? Então, tudo, uma coisa leva a outra. Então a inflação também começa, né, a prejudicar mais ainda a economia. Então, o que a gente espera, gente? O que a gente espera, digamos assim, de uma situação dessa, não é coisas boas, né? Então não adianta ignorar o caos, porque ignorar o caos não resolve, mas sim se preparar realmente para uma situação pior do que essa que já está acontecendo. Então, não almejamos a guerra, mas devemos estar preparados para ela. Digamos que a gente não almeja realmente a escassez de víveres, mas nós devemos estar preparados para a falta né, e para a escassez de alimento, de um montão de outros produtos que nós precisamos, até mesmo de medicamentos. Então, devemos sim nos preparar cada vez mais. Então, a lavoura está sendo afetada devido, digamos assim, à falta nem que seja com semanas ou dias até mesmo, mas se falta fertilizantes, vai afetar realmente a produção, ou seja, o plantio, né, de milho, de arroz, de soja, de um montão de outros alimentos aqui no Brasil, né? Então, o Brasil é como se fosse o celeiro mundial, né? Um grande celeiro, um grande produtor de grãos, mas sem os fertilizantes, os agricultores com certeza não vão nem plantar se não tiver os fertilizantes. Então, problema relacionado ao combustível, problema relacionado também ao plantio, né? E outros problemas podem surgir, né, devido a essa guerra que tá ocorrendo. Então, o que pode acontecer se o Irã não se entregar, se o Irã não baixar a guarda, principalmente devido a notícias como essa, falando que a produção de mísseis interceptadores é lenta, né? São 100 unidades por ano e o estoque de mísseis interceptadores estão se esgotando. Então isso só encoraja o Irã e encoraja também China e Rússia para continuar colocando fogo na lenha e armando e concedendo ali armamento bélico para o Irã continuar resistindo. Então,
essa precisão dos ataques iranianos tem a China e tem a Rússia por trás, né? Então, o que nós esperamos daqui para frente, gente? O que nós esperamos realmente é que se essa guerra não parar por aí, realmente ela vai realmente escalar. Israel invadiu, né? Israel já invadiu o sul do Líbano, já invadiu o Líbano. E a pretensão de Israel é ocupar o sul do Líbano até, pelo menos, até o rio Litani, né? Porque a intenção de Israel é expulsar todos os xiitas do sul do Líbano, pelo menos os xiitas que se encontram ali, porque o problema são os xiitas que moram do lado sul, né? do rio Litani, do sul do Líbano, do outro lado do rio Litani, que oferece uma ameaça muito alta para os israelenses que moram no norte de Israel. Então, a intenção é Israel. A intenção não foi só invadir, mas também ocupar e expulsar toda a população xiita que se encontra no sul do Líbano, que ameaça a população israelense ali no norte de Israel. Então, a gente observa também que países árabes, não confunda os árabes com os persas iranianos, porque os iranianos não são árabes, eles são praticantes da religião dos árabes, né? Mas só que é uma outra vertente, porque os árabes eles praticam o sunismo, né? o Islã sunita, e os persas eles praticam o Islã xiita, né? Então, uma diferença aí entre os dois povos. Os árabes é uma etnia, os persas é uma outra etnia. Então, os persas praticam o Islã, mas não são árabes, né? Tem outros costumes e tem outro idioma também. Já os árabes, eles são, pelo menos ali, os sauditas, é o berço do Islã, foi ali que nasceu o Islã, né? E nós sabemos que os países árabes estão sendo atacados pelo Irã e até agora não retaliaram, certamente com medo, né, de que as usinas de dessalinização, né, sejam atacadas. E também a gente observa que os países árabes eles têm medo de que os seus poços de petróleo sejam atacados pelo Irã, porque estão muito perto. Mas vai chegar um momento que, se essa guerra não parar, com certeza os países árabes vão sufocar o Irã, porque pode atacar juntamente com esse efetivo de soldados americanos, tanto fuzileiros navais, paraquedistas das forças especiais, assim como também mais de 50 mil soldados americanos que já se encontram lá no Oriente Médio, pode atacar o Irã por terra, juntamente com o exército, né, dos países árabes. O que nós observamos é apenas o temor dos países árabes por estar muito perto ali do Irã, né, de ter seus postos de petróleo ou de gás e as usinas de dessalinização serem atacadas pelo Irã. Então, o que nós observamos é apenas esse temor, mas acredito que vai chegar um momento que países árabes eles vão sim atacar o Irã juntamente com os soldados americanos. Enquanto isso, Israel fez a convocação de 400 mil reservistas. Nós não sabemos se esses 400 mil reservistas serão enviados para dar suporte aos soldados que já se encontram no sul do Líbano, ou se esses soldados, esses reservistas, eles irão ser enviados ali para dar suporte, para atacar o Irã por terra, juntamente com os soldados americanos e os soldados árabes, né, que pode realmente formar um grande exército e atacar o Irã e sufocar o Irã totalmente, porque, segundo algumas informações, a única forma de realmente desarmar o Irã totalmente é uma invasão por terra e ter acesso aos locais de enriquecimento de urânio. Aí sim eles vão estar conscientes
que desarmou o Irã, né, invadindo o Irã por terra. Mas não se sabe se realmente os americanos têm essa pretensão, até porque nenhum país do mundo vai estar falando ou vai dizer de que forma vai atacar, o que vai fazer e determinar o dia e a hora e o momento certo. Eu acredito que país nenhum vai falar isso, vai avisar, né, porque então o adversário se prepararia e seria muito perigoso então para o atacante, né? Mas a gente fica observando aí essa movimentação, não só por parte dos Estados Unidos, mas como também porque é que Israel convocou 400.000 reservistas para quê? Para dar suporte, ou seja, para ajudar ainda mais na expulsão dos xiitas do sul do Líbano. Ou esses 400.000 reservistas serão enviados juntamente para lutar ao lado dos soldados americanos e soldados árabes contra os iranianos. A gente vai ficar observando, né, para ver realmente que há de acontecer, mas a movimentação americana e também essa convocação de 400.000 reservistas por parte de Israel aparenta mais uma invasão por terra, é o que aparenta. Mas acredito que eles não vão colocar em risco a vida dos soldados, porque os soldados invadem, de repente, um míssil cai sobre as tropas, é claro que aí seria uma baixa muito grande, seria uma coisa triste, então, para os Estados Unidos, para Israel e também para os países árabes. Então acredito que eles vão fazer de tudo para que a Força Aérea americana e israelense, assim como também os submarinos torpedeiros e juntamente com os navios que se encontram, acredito que eles vão tentar destruir, inutilizar o máximo possível tanto a Marinha, a Força Aérea e também os lançadores de mísseis, para que possa então sim haver uma invasão por terra e a Força Aérea continuar dando toda a cobertura possível e haver-se uma vitória real por parte dos aliados, né? Shalom, Hitlerwood.